O Evangelho em movimento. E é impressionante o que Deus faz, né? Começamos uma série de mensagens, o Evangelho em movimento, ou seja, Deus nos levando para fora da igreja. E olha tudo que está acontecendo, né, irmão? Na nossa igreja, o movimento que Deus está fazendo conosco como igreja, nos levando para fora para pregar o Evangelho. Ontem, os nossos jovens estavam lá na Praia dos Cavaleiros, 27 mais de manhã, jogando vôlei, fazendo funcional, tomando café. À noite, os nossos jovens do Next, lá no Luau. E a gente está indo para fora, irmão. Nosso primeiro batismo na praia, dia 30, vai fazer na praia. Cada vez mais proporcionando isso para a nossa cidade. E de fato, isso é o que estamos vivendo como igreja. O Evangelho fora das quatro paredes, ou seja, tudo que nós estamos vivendo aqui dentro, recebendo, cada palavra que nós estamos recebendo. Quem tem sido edificado, irmão? Cada domingo aqui com uma palavra. Então, tudo que Deus tem nos entregado, tudo que Deus tem nos direcionado, nós temos vivido como igreja. Amém ou não amém? Então, hoje eu quero dar continuidade a essa série de mensagens, o Evangelho em movimento. E Deus ministrou poderosamente ao meu coração sobre essa palavra, e eu tenho certeza que também vai falar com você. Bom, Deus sempre escreveu a nossa história. Você pode olhar para o teu vizinho e falar para ele: olha, Deus sempre escreveu a sua história. Olha para o outro lado e fala assim: olha, Deus sempre escreveu a sua história. A partir de Gênesis, igreja, quando nós olhamos a partir do primeiro livro da Bíblia, nós já percebemos um grande detalhe. Qual o detalhe, pastor? É que Deus cria o mundo com o poder da sua palavra. Amém ou não amém? Deus cria o mundo com o poder da sua palavra. Porém, nada do que Deus disse era surpresa para ele. Às vezes nós ficamos surpresos com aquilo que nós falamos, né? Mas para Deus, tudo que Ele criou, tudo que Ele falou, Ele já sabia. Tudo que Deus criou foi pensando em você. Lembrou até um louvor: tudo que Deus criou foi pensando em você. Amós Gil, Amós já ouviu muito isso já, lá embarcado. Ele falou: não pede para eu tocar não. Amós é crente. Então, fala comigo: tudo que Deus criou foi para mim, foi pensando em mim. Olha que delícia isso. Deus cria um jardim, gente. Deus não cria rua, não cria asfalto para colocar a primeira humanidade. Deus criou o que, irmão? Um jardim. Olha que delícia. Como é lindo poder olhar um jardim, flores. Por exemplo, eu amo flores. Eu amo flores. O dia que você quiser me dar um presente, pode me dar uma muda de planta, eu amo. Inclusive, quando eu me mudei para a casa onde eu estou, eu cheguei na frente da casa, não tinha jardim, era só barro. Primeira coisa que eu falei com o Paulo, eu falei: aonde eu coloco o meu pé vai ter vida. Eu vou levantar um jardim. Pena, porque eu não filmei. Pena. A Paula tem um antes e o depois. Eu vou tentar postar o antes e o depois. Era só terra, barro, terra, grama seca. Eu e a Paulinha, eu falei: vamos lá na loja de planta. Comprei, nunca fiz curso de nada, de paisagismo, nada disso. Eu falei: vamos lá, amor, você acha bonita essa planta? Acha essa bonitinha? Tal, vamos embora. Eu lembro que quando eu cheguei com o Paulo em casa, eu estava tão focado em trazer vida para o ambiente. Lembra, amor? Que eu comecei a cavar, varão. Você filmou, amor? Eu cavando? Filmou. Só filmou nos seus olhos, né? É porque nem tudo a gente filma e posta, irmão. A gente tem uma vida muito melhor atrás das câmeras. Porque as pessoas acham que, filma tudo, posta. Varão, se fosse postar tudo que faz, né? Não teria espaço. Comecei a cavar, no final do dia, minha mão ficou com calo. Meu sogro lembra aquela estaca? Me emprestou a estaca, fiz bonitinho o jardim. Eu vou filmar meu jardim essa semana para você ver, tá bom? Quem quer ver meu jardim? Quem não quer ver meu jardim? Aí, varão, eu vou postar mesmo assim, tá? Qual é a ideia? Ele falou que não quer ver meu jardim? E aí eu fiz um jardim lindo, ou seja, aonde você coloca teu pé tem que ter vida. Aonde você mora tem vida, irmão. Amém ou não amém? E como é bom você olhar para um jardim, né, Fernanda? Fernanda ama planta. Você olha o jardim, você vai lá com a tua cestinha. Cara, você sente bem, você se oxigena seu cérebro.
Pastor, estou estressada. Vai andar numa planta, numa plantação, vai. Você volta outro, você volta renovado. E aí, Deus ele vai criar um mundo. Deus vai criar o quê? Ele faz um jardim. Aí ele coloca um homem lá no jardim. Aí ele fala para Adão, olha, você vai cultivar, vai cuidar. Depois Eva vem logo em seguida. O que é isso, pastor? Antes de Adão ver um jardim, antes de Deus falar, haja, 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 tudo já estava escrito nele. Repete comigo, a minha história já estava escrita nele. Salmos 139, versículo 16. Olha que versículo lindo, eu amo esse versículo. Salmos 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim já foram o que, igreja? Escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Eu posso liberar a primeira palavra para você. Deus não errou quando escreveu a tua história. Deus não errou quando escreveu o teu destino. Eu sei que algumas pessoas, quando se veem pensando na tua vida hoje, você pode pensar, pastor, olha, não está nada legal. Será que foi para isso que Deus me fez? Será que foi para isso que Deus escreveu? Deus não errou quando escreveu a tua história. Eu estou aqui para ser boca de Deus para você. A tua história é linda para Ele. A tua história é maravilhosa para Ele. Deus não errou quando escreveu a tua história. Deus não fez errado quando escreveu o teu destino. Quantos se alegram aqui com a história linda que Deus escreveu para você? Você pode aplaudir por isso aí, meu irmão? Deus não errou. Tem pessoas que acham que Deus erra na escrita. Deus não trabalha com rasura. Deus não trabalha com erro. Pastor, eu fui um erro genético. Pastor, eu fui um erro na minha infância. Pastor, eu fui adotado, ninguém me quis, fui rejeitado. Deus não errou quando te escolheu. O autor da nossa história não errou. Pastor, o que te traz tanta certeza saber que Deus não errou? É porque Ele é perfeito. Então, se o autor da minha vida é perfeito, quando Ele escreve a minha história, Ele não erra. Então, meu irmão, grava isso no teu coração, na tábua do teu coração. Deus não errou quando escreveu a tua história. Você é uma escolha certa de Deus. Em Êxodo, estamos dando continuidade à nossa história. Começou em Gênesis. Antes de Deus criar o mundo, Jefinho, Ele escreveu já tudo nele. Aí a gente chega em Êxodo. Eu vou fazer um caminho de Gênesis e Apocalipse com você hoje, tá? Quem ama a palavra de Deus? Aqui na igreja, é uma igreja que ama a palavra de Deus, tá, irmão? Olha, eu não sou coach, não menosprezo quem seja, eu não sei dar palestra, eu só sei pregar sobre a palavra de Deus. Então nessa igreja, os pastores dessa casa só pregam a palavra de Deus. Ninguém sobe aqui para desabafar, para lamentar. Aqui é a palavra de Deus, irmão. Independente se eu estou triste, chateado, se eu estou com um boleto atrasado dentro de casa, toda vez que você vê a gente subir aqui, é para pregar a palavra de Deus. Alguém ama a palavra de Deus aqui nessa casa? Então se você ama a palavra de Deus, aplauda bem forte o nome dele aí no teu lugar. Nós amamos a palavra de Deus. Esses dias uma pessoa me perguntou, pastor, você acha certo isso? Pastor, é pecado isso? Sabe o que eu falei? Eu sou bíblico. É certo ou errado, pastor? Eu falei, eu sou bíblico, vamos na Bíblia. Mais alguém é bíblico aí? Em Êxodo, vamos avançar na nossa história. Em Êxodo, Deus entrega a lei para Moisés. Deus entrega para quem, Catinha? Catinha, ela gosta de chamar ela de Catinha. Deus entrega a lei a Moisés, em Êxodo. Então, o que Deus faz? Em Êxodo, Ele escreve as leis em tábuas de pedra. Olha só, Deus começa escrevendo em Gênesis. Recapitular. Deus escreve antes de Gênesis, continua escrevendo em Gênesis, chega em Êxodo, Ele agora transforma a escrita mais viva para o povo ver. Ele escreve as leis em tábuas de pedra. Ou seja, sempre existiu o desejo de Deus em continuar escrevendo todos os desejos dele para a nossa vida. Êxodo 31, versículo 18. Êxodo capítulo 31, versículo 18. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai,
Deus acabou de falar com Moisés. Aí Deus vai dar para Moisés algo. Deu o quê? Deu tábuas da aliança. Pastor, e essas tábuas, como que foram escritas? Gente, olha que maravilhoso. As tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. O próprio Deus escreveu com o dedo dele em tábuas de pedra. Vamos lá. Aí eu te faço pensar em algo. Se um Deus que é perfeito teve a coragem de escrever com o próprio dedo em uma tábua de pedra, quem dirá você, de um coração de carne, o que ele não iria escrever para a sua vida, hein? Você pode levantar a tua mão e agradecer, porque ele está escrevendo a tua história. Ele está escrevendo, eu sinto a presença de Deus aqui. Existe uma graça aqui nessa manhã. Deus está escrevendo a tua história. Não acabou. Parece que acabou, parece que a gente às vezes vê um ponto final, mas não é ponto final, é uma vírgula, porque o autor da nossa história, ele continua escrevendo. Ele começou escrevendo no embrião, ele começou escrevendo no ventre da nossa mãe. Você nasceu, ele continuou escrevendo. Você cresceu, continuou escrevendo. Pastor, mas eu tive uma perda, ele continua escrevendo. Pastor, eu vivi uma vitória lá atrás, ele continua escrevendo. Pastor, mas eu fui frustrado, ele continua escrevendo. Eu fui deixado para trás, fui rejeitado. Pastor do céu, o que está acontecendo? Deus ainda continua escrevendo a nossa história. Ele continua escrevendo a nossa história. Ele continua escrevendo a nossa história. E aí quando eu olho para essa história, Altinho, que Deus está escrevendo, eu só consigo pensar em uma coisa. É Deus pegando homens comuns para escrever histórias extraordinárias. Se a gente olhar, né, em toda a história da Bíblia, Deus ele escolhe homens comuns e escreveu histórias extraordinárias. Bata no teu peito e fala comigo: Deus me escolheu para uma obra extraordinária. Você pode dizer amém por isso? O período de Moisés passa. O período de quem passa, gente? Moisés. Aí Deus precisa levantar outras vozes. Moisés hoje, e principalmente naquela época, ele era considerado um dos maiores profetas. Se você for em Israel hoje conversar com um judeu, Moisés ele é o principal profeta já existente nessa terra. Mas a voz de Moisés passa, fica registrado no Pentateuco, ok? Mas só que Deus levanta outras vozes. Quais outras vozes, pastor? As vozes dos novos profetas. Vamos lá. Por quê? A história precisa ser escrita. A história precisa continuar sendo escrita. Chega a era dos profetas, por exemplo, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel. Profetas maiores, os profetas pequenos. Profetas que foram inspirados por Deus. Tiveram as suas profecias escritas e registradas no livro da vida. Está aqui. A Bíblia que você tem em casa. Alguém tem Bíblia aí? A Bíblia que você tem. A Bíblia que você tem. Pastor, eu não tenho Bíblia. Quem não tem Bíblia, nem em casa? Não tem Bíblia em casa? Levanta a mão. Pastor, eu não tenho Bíblia em casa. Aqui nessa igreja ninguém vai ficar sem Bíblia a partir de hoje. Se você não tem Bíblia nem na tua casa, pode procurar os nossos pastores aqui. A gente vai te dar uma Bíblia de presente, tá? Ninguém vai ficar sem Bíblia. Vai aparecer uns 10 hoje no final do culto. Pastor, eu quero uma Bíblia. Você é cara de pau, hein? Se você pedir Bíblia e tiver Bíblia na tua casa, Deus vai te dar uma dor de barriga, irmão. Combinado assim? Combinado assim? Ninguém vai ficar sem Bíblia. Os profetas, eles não falavam por si mesmos. Eles carregavam palavras que vinham diretamente da onde, gente? Do céu. E aí, essas palavras, elas não ficavam soltas no ar. As profecias, principalmente, elas precisavam de um registro. Preservadas, as profecias precisavam de um registro. Elas precisavam ser preservadas. E elas precisavam o quê? Serem transmitidas. Ou seja, aquilo que começou com uma voz se transformou em um registro. É esse registro que você tem dentro da tua casa, aqui você traz para a igreja. Quando nós olhávamos para a época, com o olhar da época, era exatamente assim que as pessoas eram alcançadas por Deus. Como, pastor? Pelos registros, pergaminhos,
pelas cartas que Deus falava com esses homens de Deus. A mensagem chegava para os profetas transmitiam essa mensagem. Os profetas recebiam do céu uma mensagem que estremecia a terra. A mensagem dos profetas teve um poder muito grande. Atravessou os tempos, atravessou as gerações, porque não eram apenas palavras humanas, eram palavras do próprio Deus. Era muito necessário esses registros terem acontecido. Os pergaminhos, as cartas. Me pergunta por quê? Você não vai responder não, fala por quê? É porque era necessário nos alcançar. Porque se esses registros não tivessem acontecido, nós não teríamos acesso ao que nós chamamos da palavra de Deus. As cartas, os pergaminhos, eles foram compilados, um ajuntamento das escrituras divinas, em que autores revisores conseguiram juntar para ser transformada hoje o que chamamos de Bíblia Sagrada. Após todo esse período do Antigo Testamento, repete comigo, o Antigo Testamento, Antiga Aliança, agora a gente chega ao ápice da história da humanidade. O ápice da história, o ápice de todos os registros, quando o céu toca a terra, quando a palavra se transforma em carne, quando aquilo que era registro agora se transforma em pés, aquilo que era apenas um som se transforma em carne e osso, quando o verbo se transforma em vida, e aí a maior carta começa a ser escrita na terra. O Evangelho de João vai começar declarando em seu capítulo número 1, maravilhoso, versículo 1. No princípio, vou te levar no início da mensagem. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era o próprio Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra, meu irmão? Depois dessa introdução, agora eu vou começar a pregar. A partir dos evangelhos, nós encontramos muitos relatos, registros que aconteceram, e como foi um pouco da trajetória de Jesus, relatada diante a ótica dos apóstolos. Isso só foi possível acontecer, isso só foi possível eu e você sabermos, porque Mateus escreve com um olhar apontando para os judeus, porque Marcos também vai relatar com um olhar para alcançar os romanos, também porque Lucas vai escrever, não da ótica dele, porque ele não teve o prazer de caminhar ao lado de Jesus. Lucas vai buscar entrevistar muitas pessoas, para saber na ótica de várias pessoas, exatamente na mesma linha de tempo, o que Jesus fez. Tanto é que diante aos evangelhos sinóticos, o que significa evangelhos sinóticos? São os evangelhos que carregam as mesmas mensagens, Mateus, Marcos e Lucas. Lucas é o evangelho mais detalhado, porque Lucas ele vai buscar várias pessoas para relatarem para ele escrever. Diante ao olhar dos três evangelhos, diante ao olhar do evangelho de João, nós conseguimos ter a interpretação, saber um pouquinho da cerejinha do bolo, daquilo que o nosso mestre fez nessa terra, daquilo que Jesus fez nessa terra. E você há de concordar comigo, quando nós olhamos o relato dos evangelhos, nós vemos e conseguimos achar muitos milagres, é ou não é?
muitas coisas que Jesus fez, mas o próprio Evangelho de João, e esse versículo me fascina, ele é o último versículo do último capítulo de João. João, ele vai trazer um detalhe interessante. Ele vai dizer que se fosse relatar tudo aquilo que Jesus fez, não teria livros no mundo para registrar o tamanho da grandiosidade daquilo que um dia ele presenciou nessa terra. Jesus fez também muitas outras coisas, cada uma delas, se fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam. O que isso significa? É que tudo que você já leu na Bíblia sobre Jesus é só talvez 1% daquilo que ele já fez. Poderoso, né, irmão? Meu Deus do céu. Após esse cenário, você percebe que a gente está caminhando na Bíblia? Comecei em Gênesis, Êxodo, Profetas, Evangelho. Após esse cenário, Jesus se entrega na cruz, Jesus ressuscita, Jesus fica 40 dias com os seus discípulos, Jesus sobe aos céus, se torna assunto nos céus. Ok, e depois disso? Me pergunta, e depois disso, pastor? Nasce a igreja. Depois disso, nasce quem? Fala, eu. A história da igreja e as cartas deixadas pelo apóstolo Paulo. Vamos lá. Pastor, a mensagem de Deus corria principalmente de que forma? Na igreja primitiva, através de cartas. Fala comigo, cartas. Pastor, e essas cartas, como elas foram escritas? Cartas que foram escritas à mão, cartas que foram escritas através de pressão, cartas que foram escritas através de lágrimas. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo tendo que escrever tudo de novo, porque ele não aguentou, começou a chorar e borrou a caneta. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo tendo que escrever novamente, porque soldados viram ele escrevendo e jogou fora. Nunca parou para pensar nisso, não? E aí eu fico imaginando Deus do céu pensando, tentaram parar a carta, então prepara, Paulo, eu vou dobrar a revelação. Querida igreja, levanta a tua mão como quem recebe. Toda vez que tentarem calar a tua voz, toda vez que o diabo tentar te parar, pode ficar atento, Deus vai dobrar o nível da revelação. Deus vai dobrar o nível que Ele vai te entregar. Pode ficar atento, pastor. Olha, levantou uma grande prova. Olha, pastor, levantou uma grande adversidade. Então prepara para se levantar o dobro da provisão. Prepara para se levantar o dobro da revelação que Deus tem para você. Meu Deus do céu. Bata na mão de 3, fala para ele, prepara porque ainda está por vir. Eu estou sendo profeta aqui. Prepara para o que ainda está por vir. Se alguém pegasse essa palavra aqui, prepara por aquilo que ainda não chegou. Prepara para aquilo que ainda está. Entendeu? Ainda está por vir, está a caminho. Eu fico imaginando aqueles soldados tentando parar Paulo, tentando parar os apóstolos. Aí Deus do céu bradando, diabo, prepara para aquilo que ainda está por vir. O inferno não pode parar a igreja do Senhor. No dia do assalto aqui na igreja, a primeira notícia do assalto, quem lembra? O que eu recebi de mensagem, irmão, das pessoas, as pessoas escreviam assim para mim, prepara para aquilo que ainda está por vir. Está vindo uma avalanche de bênção em sua direção. Está vindo uma avalanche de bênção em sua direção. Eu não sei você, mas eu estou aberto pro céu, para aquilo que ainda está por vir. Mais alguém? Pastor,
Rapaz, eu estou amando esse culto de manhã. Eu acho que vai ser essa mensagem que a gente vai ter que subir no canal do YouTube, hein? Pastor, como é que foram escritas essas cartas na igreja primitiva? Fala comigo, através de pressão, lágrimas, perseguição, prisão. Percebe? A maior revelação nasceu em meio às maiores pressões da vida. Não reclama da prova que chegou na tua casa não, irmão. Vai ser através dela que Deus vai virar uma chave. Ó, aguenta só mais um pouco, você consegue? Você consegue? Meu Deus. Consegue esperar só mais um pouquinho? Pastor Martado, você consegue aguardar só mais um pouquinho? Porque o que bateu na tua porta não foi para acabar com você, é porque Deus vai transformar todo o cenário de destruição em bênção, em bênção. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Pega quem quiser. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu estou aqui permitido por Deus, autorizado por Deus para te dizer: aquilo que aparentemente foi derrota, aquilo que aparentemente foi perda, Deus vai substituir pelo milagre do céu, pela bênção do céu. Se você concorda comigo, faz alguma coisa no teu lugar. Não fique parado, não fique de boca fechada. Celebre o nome de Jesus. Deus me deu uma revelação agora, quem quer receber? Exatamente o momento que você está vivendo. Exatamente o momento que você está vivendo. Que não faz sentido você sonhar. Que não faz sentido você pensar no futuro. Tá pegando, minha irmã? Que não faz sentido você olhar para frente. Deus manda eu te dizer, exatamente esse momento que você está vivendo, escreva teu sonho no papel. Escreva o teu futuro no papel. Porque é exatamente no momento de dor que Deus traz a alegria. Receba essa palavra, irmão. Dá um abraço nela aí, Kátia. Exatamente no momento. Darão, Deus está aqui. Deus está aqui. Deus vai virar a chave daquilo que aparentemente foi dor. Aí Deus está mandando te dizer: escuta. Pode sair da igreja hoje e começar a colocar para fora o teu sonho. Porque exatamente nesse momento de dor, o diabo achou que tomou. Aí Deus está falando aqui, ó: o diabo não tem poder de tomar aquilo que eu te entreguei. Repete comigo: hoje, mais forte, hoje, eu volto a sonhar. Mais uma vez, hoje, eu volto a sonhar. Mais uma vez, hoje, eu volto a sonhar. Se o inimigo vem por um caminho, por 7 ele vai ter que fugir. Volte a sonhar, igreja. Volta a sonhar. Volta a sonhar. Volta a sonhar. Pega na mão de alguém e fala para ele: volta a sonhar. Volta a sonhar. Volta. Eu estou tentando me prender aos bolsos, aí Deus está falando assim: sai. Eu quero te dar 1 minuto para você glorificar o nome de Jesus. Vai. Fazer os exames novamente. Pode fazer os exames novamente.
de fazer os exames novamente. Deus está trazendo cura agora. Câncer seca, definha e morre. Diabetes, saia desse lugar. Hipertensão, cisto no ovário, mioma, caroços no seio, suma. Artérias entupidas, nós damos uma ordem pelo poder que é no nome de Jesus. Sarado, curada, agora, em nome de Jesus. Todo diagnóstico do médico, eu lanço uma ordem nessa terra, e aquilo que ligar na terra será ligado no céu. Eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo a minha oração, e eu estou unindo a minha fé com a fé dos meus irmãos. Receba a tua cura agora. Seja curado agora em nome de Jesus. Seja curado agora. Deus está cortando o laço de morte aqui agora. Rakandarabakando yoso. Kandayaya sekaya pai. Eu vejo Deus cortando o laço de morte aqui. Rekanduyo monoyakaya yamea. Rekanduya mayondo yoso. Todo mal súbito saia do nosso meio. Todo infarto saia do nosso meio. Toda crise na coluna saia do nosso meio. Seja curado agora. Coloca a mão na tua coluna, na tua dor. Era dor, era crise. Seja curado. Hérnia de disco, saia. Hérnia umbilical, saia. Recandaiabacando yoso. Kendai, dores no joelho, saia. Seja curado em nome de Jesus. Dores no ombro. Tem gente aqui que tem dor no ombro. Coloca a mão no teu ombro agora. Seja curada. Seja curado. Seja curado agora em nome de Jesus. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Vem aqui, vem cá, vem, amor. Vem. Seja curado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Igreja, eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui. No mundo espiritual, você toma posse pela fé. O natural, ele só acontece se você toma posse pela fé. Se eu fosse você, eu não ficava sentado, eu não ficava apático ao que o Senhor está fazendo aqui. Isso aqui não é natural, isso aqui a nossa mente não entende. O raciocínio, ele não faz sentido agora. Você precisa se posicionar e acreditar pela fé, pelo teu espírito. A palavra de Deus vai dizer que nós somos espírito. Você, meu irmão, não é o que você sente. Você não é o que os médicos dizem que você é ou o que você tem. Você é um espírito. Então agora você vai se posicionar de maneira diferente. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos habita dentro de nós. O mesmo Espírito que trouxe vida dos mortos habita dentro de nós. Se é uma cura que você precisa, você vai sair daqui com ela hoje. Se é de uma resposta que você precisa, você vai sair com essa resposta daqui hoje. O céu está aberto nesse lugar, meu irmão. Não se distraia, porque é isso que o diabo quer. Ele quer roubar a semente do céu agora. Então eu quero que você se posicione de maneira diferente. E você vai dizer: Pai, eu tô aqui, tá disponível para mim, porque eu sou filho
de Deus está disponível para você, porque você é filho de Deus. Você não tem que fazer mais nada, você não tem que ser mais perfeito, você não tem que fazer alguma coisa para merecer. Está disponível para você. O que você vai fazer? Pai, eu tomo posse. Eu tomo posse. No mundo espiritual, eu tomo posse daquilo que já é meu. Daquilo que já é meu. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós cremos, ó Deus, que o teu sangue, Jesus, é suficiente. Nós cremos, Pai, que todo sacrifício que o Senhor já fez naquela cruz já foi suficiente. E nós agora tomamos posse no mundo espiritual. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, para que todo bloqueio na mente, toda incredulidade caia por terra. Que nós possamos, ó Deus, viver tudo que o Senhor tem. Nós não queremos viver, Pai, a metade. Nós não queremos viver um pouco. Nós queremos viver tudo que o Senhor tem. Deus, se é uma cura, nós te pedimos agora. Corpo, reaja. Corpo, reaja. Nós damos uma ordem ao mundo espiritual. Em nome de Jesus. Mente guardada. Mente blindada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nos ajude, Senhor, a nos posicionar. A nos posicionar da maneira que o céu deseja. Ah, Senhor, nós não queremos, ó Pai, viver abaixo daquilo que o Senhor já nos deu. Nós nos posicionamos nessa manhã para receber tudo que já está disponível para nós. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus, porque nós cremos em quem o Senhor é. Nós cremos, nosso amado Jesus, em quem o Senhor é. Nós louvamos e exaltamos o teu nome. Seja adorado nesse lugar, Pai. Toda honra e toda glória a ti, Jesus. Toda honra e toda glória a ti, Jesus. Tu és o único, Pai, que merece louvor, honra e glória nesse lugar. Tu és o único que deve ser adorado nesse lugar. Ah, Senhor, nós te adoramos. Tu és o nosso amado. Tu és o nosso amado. Tu és aquele, Senhor, que tem a nossa vida. Ah, Jesus, nós te adoramos. Nós te adoramos. Nós te louvamos, Senhor. Amém. Será que você pode aplaudir ao nome de Jesus? Aleluia, aleluia. Senta por um instante, senta glorificando, senta, não senta distraído. Eu vou tentar concluir a mensagem. Nenhum culto é normal. Nenhum culto é o mesmo. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. 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 Não vou temer.
Obrigado, meu Deus, por sua palavra. Nós chamamos. Alguém ama Jesus aí? Aleluia. Alguém está recebendo de Jesus aqui alguma coisa? Que manhã gloriosa. Que manhã gloriosa. Nós estávamos falando das cartas, né? A gente estava falando sobre cartas que a igreja primitiva recebia. Só o apóstolo Paulo escreve 13 no Novo Testamento. Grande parte daquilo que foi escrito no Novo Testamento foi um homem só que escreveu. O apóstolo Paulo. Talvez por nosso entendimento agora pela manhã. Aí você deve perguntar: pastor, será que eu também vou escrever alguma carta para estar na Bíblia? Será que eu vou escrever algum pergaminho? Será que eu vou escrever algum esboço? Você pode até escrever um livro, um esboço, problema nenhum. Mas o novo que nos alcançou não é eu e você escrevermos em papel. Não é anunciarmos através de uma carta, com uma tinta e uma folha. O novo que nos alcançou não somos nós escrevendo em um papel. É Cristo escrevendo em nós e através de nós. Pastor, que novo é esse? O novo que nos alcançou é anunciar a salvação de Cristo na nossa vida. Pastor, o que esse novo fez em mim é a escrita de Deus me tornando uma carta viva dele. Porque o que antes era uma carta de papel, para ficar em um pergaminho e registro, através de Cristo, a carta é transformada em vida. É Cristo escrevendo em nós, não com uma caneta, mas com o seu próprio sangue, e nos trazendo uma nova história, transformando eu e você em uma carta viva. É declarar e dizer, não com uma carta de papel, mas através da minha vida, o que Cristo já fez. Ele escreveu a nossa história, escreveu não com uma caneta qualquer. O autor da nossa vida escreveu com o próprio sangue. E o que ele fez, pastor? Ele te tornou uma carta viva. Ele te tornou uma carta viva por onde você passar. Hoje eu prego para as cartas vivas dentro dessa igreja, escrita pelo sangue de Cristo. Cadê você, carta viva? Onde estão as cartas vivas que Deus levantou nessa cidade? Você é uma carta viva, escrita pelo próprio sangue de Deus. Onde estão as cartas vivas dele? Em Êxodo, Deus escreve em tábuas de quê? Eu vou te dar total certeza. O maior desejo de Deus nunca foi escrever em pedra. Eu fico imaginando Deus enquanto Ele escrevia em pedra. Eu fico imaginando Deus escrevendo na pedra e pensando, hoje eu escrevo em pedra porque a humanidade está caída, mas chegará um dia que eu vou enviar o meu filho para o que é pedra seja transformado em carne. O maior desejo de Deus não foi escrever em pedra. Sabe qual foi o maior desejo de Deus? É escrever em você. Desde o início, fala comigo, desde o início. O desejo de Deus nunca foi produzir textos, foi alcançar pessoas e transformá-las em cartas vivas. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. O apóstolo Paulo então ele começa a dizer, e olha que versículo lindo, gente. Enquanto eu escrevi essa mensagem, eu li esse versículo, eu fiquei apaixonado. Olha que delícia. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15.
Porque para Deus, nós somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Ou seja, somos o perfume de Cristo para aqueles que estão sendo salvos e para aqueles que ainda serão salvos. Minha irmã, meu irmão, você é o aroma de Cristo. Aonde você entra, você exala o perfume de Cristo. Aonde você passa, as pessoas sentem o cheiro que você carrega. Qual é o aroma que a gente está exalando de nós? Repete comigo: eu exalo o aroma de Cristo. Você carrega o bom perfume de Cristo, meu irmão. Como é bom alguém chegar do teu lado perfumada, não é? Você fala assim: nossa, pessoa cheirosa. Vamos transportar para a Bíblia. Quando você chega ao lado da pessoa, ela fala: rapaz, que presença maravilhosa do Espírito Santo. Meu Deus, como é bom te ter aqui. Como é bom receber você na minha casa. Meu Deus, como é bom conversar com você. Sabe o que é isso? É o aroma de Cristo. É o perfume de Cristo. As pessoas que não entendem, elas olham para você e falam assim: nossa, você tem rapaz, você tem algo bom em você. Sua vibe é positiva. Pô, tem uma áurea em você. Tem as pessoas: rapaz, tua energia é diferente. Não, não é minha energia, não é minha vibe. É porque eu tenho um perfume de Cristo. Olha pro teu vizinho e fala para ele assim: eu sinto o cheiro de Cristo em você. Fala para ele assim: toda a catinga do inferno vai bater em retirada hoje. Sai pra lá, CC do diabo. Sai. Aí, irmão, eu tô caminhando pro final da mensagem. Ó a falsidade, hein? Ó, o contexto, por exemplo, que o apóstolo Paulo vivia, era um contexto que eles valorizavam muito e davam muito crédito às cartas de recomendação. Então, na época não tinha e-mail, na época não tinha WhatsApp, na época tinha o quê? Carta. Eu autorizo fulano a fazer isso. Eu autorizo ciclano a ir para uma outra geografia. Então, eles valorizavam muito cartas de recomendação. E agora aqui no contexto que eu vou entrar, do próximo capítulo, de 2 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele está sendo questionado. Ele está sendo criticado. Questionamento, crítica. Você já foi questionado? Já recebeu crítica? Ah, ainda não? Tá bom então. Começa a falar de Jesus. Começa a perdoar as pessoas aí na rua. Começa a derramar amor. Vão te criticar porque você está fazendo bem. Apóstolo Paulo, criticado, questionado. E aí alguns líderes e falsos mestres da época, doutores, estavam tentando desacreditar o apóstolo Paulo, tentando desmoralizar a figura dele. Por quê? Naquela época eles valorizavam muito credenciais. E olha, posso te falar uma coisa? A tua credencial não entra no céu, tá? Entra no céu quem é filho. No céu não entra dando carteirada. É que eu sou bispo fulano. É que eu sou bispa cercana. Dá até reboladinha. É que eu sou doutor, teólogo reformado. Eu sou primo de Martinho Lutero. Aí Deus vai olhar para você e falar assim: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Aqui no céu eu recebo filho, analfabeto, mas é filho. Não tem estudo, mas é filho. Fala errado português, mas é filho. Eu não busco credenciais, eu busco identidade de filho amado. Onde estão os filhos amados de Jesus aqui? Bata no peito e fala aí: eu sou filho. O apóstolo Paulo estava em um cenário de incerteza e dúvida. Fala comigo: incerteza e dúvida. Então, pastor, o que estava acontecendo? Alguns diziam na prática: Paulo, onde estão as suas cartas? Paulo, uma pergunta: quem está aprovando você? Duro, né? E agora você pode me perguntar: pastor,
qual foi a resposta de Paulo. Aí agora eu entro no texto principal dessa mensagem. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Qual é o título dessa mensagem? Cartas vivas. Versículo 1 de 2 Coríntios capítulo 3. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos? O apóstolo Paulo respondeu: será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação? Para vocês ou da parte de vocês? Em outras palavras, Paulo está dizendo: até quando vamos querer a aprovação de homem? Até quando vamos aguardar com muita expectativa o que os outros pensam ao nosso respeito? Até quando vamos depender da aprovação de homens para validar aquilo que Deus já fez em mim? Você está aqui ou foi embora? Paulo está dizendo: olha, eu não preciso de carta de recomendação, porque a prova do que Deus fez na minha vida está dentro de vocês. A prova daquilo que Deus fez na minha vida está nas pessoas que foram transformadas por onde eu passei. Igreja, escuta, você carrega fruto por onde passar. E a prova daquilo que Deus está fazendo na tua história são as pessoas que já foram alcançadas, são as pessoas que serão alcançadas. Não preciso de aprovação de ninguém. É só olhar para a estrada que eu estou percorrendo, é só olhar para os frutos que eu estou deixando. A prova daquilo que Deus é comigo é só olhar para a vida de vocês. Olha para o teu lado, olha para trás, olha pelas vidas que foram tocadas por mim. Essa é a prova viva de que Deus é comigo. Rapaz, a melhor coisa que você pode fazer na vida de alguém é você deixar uma marca de Cristo nela. Eu não sei, pode ser que você não veja essa pessoa mais. Pode ser que daqui a um tempo você não veja essa pessoa do teu lado aí. E aí? Vai que Deus sopra ela para outro estado, outro país. Olha pro teu vizinho e fala para assim: calma, fica quietinho em Macaé, tá? Mas a prova viva que Deus é com você é o dia que você se despedir de alguém. Ela nunca vai se esquecer da marca de Cristo que você deixou dentro dela. Comece a agradecer pelas pessoas que Deus colocou ao teu lado, principalmente aquelas que colocam a marca de Cristo em você, principalmente aquelas que colocam as digitais do céu em você. A melhor coisa na vida de um homem não é aquilo que ele ganha de bem material de alguém, não é uma porta que alguém abre para ele entrar, e sim aquilo que ninguém na terra pode dar, somente o céu. A melhor coisa que alguém pode ganhar na terra é ser marcado pela presença de Deus por onde passou. Você é grato por isso aí, irmão? Aplauda o nome dele aí então no teu lugar. O apóstolo Paulo está conversando com eles, ó. Eles questionando, Paulo falou assim: ó, a prova viva daquilo que Deus está fazendo na minha vida está aí, ó, nas pessoas. A validação do chamado não vem da minha palavra. A validação do meu chamado vem de Deus, não vem de homens. Aí agora eu preciso te falar algo que pode ser que doa. Vai continuar me amando? Vai? Quem vive por aplausos vai morrer pela crítica. Quem depende de um elogio para sobreviver, o dia que receber uma crítica, sai da igreja na hora. Posso te falar uma coisa, irmão? Não dependa de aplauso, muito menos da crítica. Dependa da presença de Deus, porque é Ele que te sustenta. Ah, pastor, mas é muita gente dando opinião. Pastor, é muita gente dando sugestão. Você está sendo guiado por muita gente ou pela voz de Deus? Porque quem conhece a voz de Deus não se perde na opinião dos homens. O que Paulo carregava? Me pergunta, o que Paulo carregava? Paulo não tinha mais cartas de recomendação, até porque ninguém queria recomendar ele.
Se na época dos homens ele era valorizado por cartas de recomendação, isso ele não tinha. Então quem precisava recomendar Paulo? Então vamos lá. Paulo não carregava carta de recomendação. O que Paulo carregava? Fala comigo. Paulo carregava um testemunho aprovado. Ai. Quem tem um testemunho aprovado por Deus na terra pode falar o que quiser, mas não podem falar do teu testemunho, porque a tua vida está pregando mais do que muito crente de boca aberta. Ai. Meu Deus. Pastor, o que está acontecendo aqui? O meu testemunho tem que falar mais alto do que as críticas. O meu testemunho tem que ser o evangelho pregado na minha casa, no meu trabalho, na academia, por onde eu for. O meu testemunho. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você está sendo observado. Eu, pastor, quem está sendo observado é você. Você está sendo observado. Vai nessa. Você está sendo observado. Porque o diabo que tenta fazer eu cair, está tentando você fazer também. Está tentando fazer você também cair. Então, pastor, o que nós precisamos entender nessa manhã é que essa missão não é minha somente porque eu prego. Eu sei que o nível da pressão e talvez o nível que eu estou aqui de entrega e renúncia pode ser até maior. Até porque também eu tenho que ser exemplo para muitos aqui. Para mulheres que não conseguem mais liberar perdão por marido, traiu, que não conseguem mais ter casamento, é olhar para o meu casamento e ver que existe casamento de fidelidade, sim. É jovens que estão aqui na igreja que ainda não casaram, é olhar para a minha vida, o meu relacionamento com a minha esposa e saber que dá para casar virgem, sim, porque eu casei virgem com essa mulher. Então a nossa vida tem que ser exemplo, e a tua também. Não é porque você não prega que você não tem que ser exemplo. Que isso, irmão? Eu não consigo estar no teu trabalho, muito menos na tua casa. Mas quem está lá? Você. Então bata no peito e fala assim: Deus conta comigo. 2 Coríntios capítulo 3 versículo 1. Paulo está conversando com eles diante ao questionamento: será que com isso temos que começar a recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Espera aí, versículo 2: vós sois a nossa carta, conhecida e lida por todos os homens. Olha para o teu vizinho e fala para ele: tem gente lendo a tua história, tá? Ou seja, antes nós éramos cartas escritas em papel. Agora essa carta somos nós. Antes a mensagem era carregada por mensageiro. Agora nós somos a mensagem. Você está aqui, irmão? Antes a palavra era lida, agora a palavra é vista. Pastor, vista como? Através do teu testemunho, através das suas obras. Pastor, como assim? Deus não quer apenas que você carregue uma Bíblia debaixo do sovaco. Ele quer que você se torne uma Bíblia viva por onde você passar. Deus não quer que você leia a Bíblia de manhã, teu devocional com Deus, bonitinho. Mas Ele quer que a palavra seja vista em você por onde você passar. Pastor, mas eu sou conhecedor da palavra. Eu conheço a palavra desde a minha infância. Eu conheço de Gênesis a Apocalipse. Então pega essa aqui, ó. Não basta conhecer a palavra. É preciso que a sua vida manifeste o que um dia você já leu. Olha, eu posso falar uma coisa? Talvez seus amigos familiares talvez nunca vão abrir uma Bíblia, mas vai ler a Bíblia da tua vida todos os dias. Você pode ser a única Bíblia que muitos vão ler. Que é isso? E até mesmo antes de você abrir a tua boca para pregar, olha, eu quero falar de Jesus para a sua vida, tá? Vem cá, sem vergonha. Antes de você abrir a tua boca para pregar, as pessoas já receberam a pregação do teu testemunho, de Bíblia fechada.
Levante uma de suas mãos, profetiza comigo, fala assim: eu carrego um bom testemunho. Eu serei um bom testemunho para minha casa, para os meus filhos, para os meus amigos, para os meus familiares, no meu trabalho e por onde eu passar. Aplauda o nome de Jesus. Talvez você esteja aqui pensando: pastor, eu não sou digno de ser lida por ninguém. Algumas pessoas pensam assim: olha, pastor, se eu abrir o primeiro episódio da minha vida, tu chora. Ó, se eu falar a primeira cena do filme da minha vida, você cai para trás. Você acredita nisso? Tem gente que pensa assim: pastor, como alguém vai querer ler a minha vida, cara? Só desgraça, eu só fiz besteira, só errei, só tive escolhas ruins. Pastor, a única coisa que me resta é eu vir para a igreja, eu abrir minha Bíblia quietinha, falar com Deus. A pergunta é: por que as pessoas olharão para a sua vida e vão ter que ler a carta viva que você é? O que faz a sua carta ter vida? O que faz a sua vida pregar? O que torna a tua vida ser uma carta viva? O apóstolo Paulo vai responder. Até porque o apóstolo Paulo era alguém que para muitos não era nem digno de andar, não era nem digno de abrir a palavra. Assassino, homicida, perseguidor de igreja. Versículo 3, ele responde: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Levanta as suas duas mãos que eu vou liberar uma palavra para você. A nossa vida não foi escrita com uma caneta qualquer. Deus, quando decidiu te escrever, foi com o próprio sangue dele, e não foi com tábuas de pedra, mas sim no seu coração, para te marcar, para te selar. Meu irmão, você foi escrito pelo sangue de Cristo, e por isso que vão olhar para você e terão que ler a tua história. A cruz era a caneta e o sangue era a tinta. Você é uma carta viva de Deus. Vão olhar para você e vão ter que ler a tua história. E sabe o que vão encontrar quando lerem a tua vida? Perdoado, aceito, filho, limpo, liberto, santificado, justificado, amada, escolhida, mais que vencedor em Deus. É isso que vão ler quando olhar para você. É isso que vão encontrar na tua carta viva. Versículo 4: tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas na nossa capacidade, na capacidade que vem de Deus. Ou seja, o que está acontecendo de bom em mim, o que deu certo de bom, não é porque eu sou bom. O mérito não é meu. O que está acontecendo de bom na minha história, o que foi que aconteceu de legal, é porque Deus é poderoso. O mérito é dele, a força é dele. Se teve mudança, foi porque Deus fez. Se alguém foi levantado por Deus através da minha vida, foi porque Deus levantou. O apóstolo Paulo vai continuar no versículo 6, 2 Coríntios capítulo 3. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vive. Querido, que a nossa fala nunca falte à presença de Deus. Se em algum momento na tua boca faltar a presença de Deus, você vai matar muitos. E aí quando a gente olha para a nossa vida, examina-se assim mesmo um homem. Será que a gente tem emprestado a nossa boca para mais bênção ou para mais maldição? Porque dependendo daquilo que a gente fala, a gente, ao invés de levar pessoas à cruz, estamos levando pessoas ao inferno. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Nos ajude a usar a nossa boca para ser bênção para as pessoas e por onde passarmos. E por isso que nunca nos falte a presença. Versículo 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória
que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Versículo 8: não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Versículo 9: se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. 11: e se o que estava desvanecendo se manifestou com muita glória, quanto maior será a glória do que permanece. 12: portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava o quê? Um véu sobre a sua face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. 14: na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. O que acontece? Cristo remove a barreira que separava, Cristo remove o véu que separava, Cristo remove o muro da religiosidade, Cristo remove o muro daquilo que te afastava dele, Cristo remove o véu. O que eu entendo disso? Nada mais nos separa de Cristo, irmão. Versículo 15: de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o que Paulo está falando? Ele está falando para os judeus aqui. Porque até hoje, quando o judeu olha para Moisés, um véu cobre, eles não conseguem enxergar Cristo como Messias. Mas aí ele vai falar, versículo 16: mas quando alguém se converte ao Senhor, o que acontece? O véu é retirado. Fala comigo: o véu foi retirado. Quando alguém se converte, ele deixa de ficar cego. Porque o véu foi o que, gente? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que isso nos leva a entender é que quando Cristo entra na nossa vida, nós passamos a enxergar. E a principal coisa que nós enxergamos é o nosso mau caminho. Então, igreja, escuta, se Deus está te permitindo enxergar, principalmente o seu mau caminho, chegou a hora da gente se converter. Chegou a hora da gente mudar os nossos hábitos. Chegou a hora da gente ser imagem de Cristo. Chegou a hora da nossa vida pregar mais a palavra de Deus. A nossa vida cria mais espanto ou aproxima as pessoas da palavra? Separa ou aproxima? Isso tem a ver com o quê? Tem a ver mais comigo do que qualquer outra pessoa. Ah, mas a culpa é do pastor que me tirou da igreja. Não. Eu preciso estar mais próximo da palavra para que nada me arranque da presença. Repete comigo: abre os meus olhos, Senhor, eu quero te ver. Versículo 17: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Essa igreja tem o Espírito do Senhor. É por isso que aqui nós temos liberdade para cantar, temos liberdade para correr, temos liberdade para gritar. Não se assuste se alguém glorificar alto do teu lado, é porque essa igreja tem liberdade. Não se assuste se alguém aplaudir a Jesus, é porque essa igreja tem liberdade. Liberdade para adorar o Senhor com todo o fôlego, com todo o ser. Alguém gosta de adorar o Senhor com liberdade aqui? Eu lembro uma igreja que eu aceitei Jesus. Eu comecei a bater palma, o pastor me chamou no final do culto e me repreendeu. Ele falou: aqui nós não batemos palma. Eu fiquei tão constrangido. Eu falei: será que Deus ficou triste porque eu bati palma? Mas depois que o véu foi arrancado, eu entendi que na casa do Senhor eu tenho liberdade. E aonde existe o Espírito do Senhor, você tem liberdade para adorar, tem liberdade para dançar, festejar. Alguém tem a liberdade de Cristo para adorar o nome dele aí? Se você é livre, dá uma salva de palmas ao Senhor no teu lugar.
Em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo está falando da carta viva que Cristo nos tornou. Mas só que o apóstolo Paulo sabia que não seria tão fácil. Eu vou terminar a mensagem agora, tá? O apóstolo Paulo sabia que não seria tão simples assim se tornar uma carta viva. O apóstolo Paulo, minha amiga, sabia que a partir do momento que você se deixasse ser levada como carta viva, ele sabia que a pressão ia aumentar. O apóstolo Paulo sabia, o nosso texto está onde? Em 2 Coríntios, não é? Então, quando nós lemos 2 Coríntios, o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, então, está orientando para uma igreja, falando, olha, vocês são cartas vivas, no capítulo 3. Mas ele sabia que ele precisava relatar algo no próximo capítulo. Como assim, pastor? Ele sabia que a pressão iria chegar. Ele sabia que a igreja sendo levantada como carta viva, eles seriam pressionados. É por isso que o apóstolo Paulo também registrou em uma carta para a igreja de Corinto, no capítulo 4, a partir do versículo 8. Olha, igreja, de todos os lados vocês serão pressionados. Alguém está sendo pressionado aí? Mas é de todos os lados. Mas olha, não vos desanimem. Você pode até ficar perplexo com algumas coisas. Você pode até ficar perplexo com alguns escândalos. Você pode até ficar perplexo com algumas crises. Olha, você pode até ficar perplexo quando você ser carta viva para alguém e essa pessoa virar a cara para você. Olha, você pode até ficar perplexo com aquela pessoa que você achava que era tua amiga, mas a partir do momento que você se firmou na igreja, ela te abandonou. Você pode até ficar perplexo, mas você não vai ficar desesperado. Versículo 9: você será perseguido por causa de ser uma carta viva, mas você jamais será abandonado. Vai ter dias que você vai acordar abatida. Alguém já teve dias ruins aí? Eu também. Você pode acordar abatido, mas jamais o quê? Destruído. Abatido é diferente de estar destruído. Você pode estar em um mau dia, mas não com a vida no fim. Você pode estar num dia ruim, mas não com a vida derrotada. Pode estar abatido, mas não destruído. Versículo 10. Por que disso tudo? Você pode ler comigo no 3? Por que disso tudo? 1, 2, 3. Trazemos para que a vida de Jesus também seja, a vida de Jesus seja revelada no nosso corpo. Por quê? Repete comigo em um alto som: porque eu sou uma carta viva. Tem coragem de repetir isso comigo no 3? Vamos lá, 1, 2, 3. Porque eu, mais uma vez, eu sou, mais uma vez, vai. Se você concorda com isso, se coloque de pé no teu lugar. Vamos adorar o nome de Jesus. Levante suas mãos, levante suas mãos. Agradeça a Ele, fala para Ele: Pai, obrigado, porque hoje eu sou uma carta viva. Vamos, louvor. Se quiser contar o meu passado, não estou lá. Você consegue cantar com a gente? Se quiser me acusar, pode até tentar acusar. Meus pecados Ele apagou. Por quê? Mas se quiser, e olhe pra cruz do amor,
Olha, irmão, me desculpa se você fica escandalizado comigo. É porque quando eu louvo um louvor desse, eu não consigo ficar de boca murcha. Uma declaração como essa, o que me dá vontade é de correr. É porque a cruz era a caneta e o sangue foi a tinta. E com isso ele nos tornou uma carta viva. Antes de você ir embora, eu preciso te abençoar. Toda a igreja, fecha os olhos, coloca a mão no teu coração. Você é a carta viva, queira o diabo ou não. Deus escreveu a tua história. Você sabe o tanto que Deus falou com você nessa manhã. Você não pode ir embora sem antes receber essa oração. Eu queria que toda a igreja orasse comigo no 3. Essa mesma oração, repete assim comigo, irmão. Senhor Jesus, nessa manhã, escreva meu nome no livro da vida. Apaga meu passado, me dê uma nova história. Jesus, eu te confesso como meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Eu que um dia estava distante, hoje eu retorno do seu braço de amor. Toda a igreja com os olhos fechados, com a mão no coração. Quem sabe você fez essa oração de todo o teu coração hoje, irmão. Você sabe o quanto Deus esperava essa oração da tua parte. Pastor, eu orei com todo o meu ser. Eu vou contar até 3. No 3 você vai levantar uma de suas mãos o mais alto que você puder. Eu vou orar por você, eu vou te abençoar. Pastor, só eu sei o quanto eu precisava dessa manhã. E só eu sabia o quanto eu precisava orar dessa forma. No 3, se você sabe que é com você, você vai jogar uma de suas mãos o mais alto que você puder. Eu vou te abençoar. Eu te garanto, a tua vida nunca mais será a mesma. Levante suas mãos no 3. 1, 2, 3. Levante suas mãos. Glória a Deus. Deus abençoe. Aqui no meio, lá na lateral, lá na lateral. Fique com a tua mão levantada. Que Deus abençoe, viu? Seja bem-vindo à melhor estação de Deus na tua vida. Deixa eu orar pelo Senhor. Posso orar pelo Senhor? Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Pega aí na mão dessa pessoa que levantou a mão. Isso, abraça esse casal aí, Rafa. Pega ele aí. Ó, você que levantou a tua mão, sai do teu lugar, vem correndo aqui. Pega na minha mão, pega na minha mão. Traz essa pessoa que fez sinal com a mão aí do teu lado. Fica aqui que eu vou orar por você. Vem cá, minha irmã, vem cá. Fica aqui que eu vou orar por você. Fica aqui, isso. Vem cá, queridão. Fica aqui que eu vou te abençoar. Fica aqui que eu vou te abençoar. Traz ele. Eu vou te abençoar hoje. Bem-vindo ao novo tempo de Deus na tua casa, na tua família. Traz ela. Fica cá, minha irmã, fica aqui. Aleluia. Vem, minha irmã. Traz ela, meu Deus. Uma carta viva. A cruz é a caneta e Minha história é a tinta. Minha história Deus já escreveu. Ele é o ex-vitoriano. Sou apenas uma carta viva. Cadê você? Minha história Deus já escreveu. Ele é o ex-vitoriano. Sou apenas uma carta viva. Uma carta viva. Você ainda está no teu lugar. Nós estamos aqui para te abençoar. Hoje Deus voltou a escrever. Catuca ele aí do teu lado. Catuca ele aí. Ele. Olha pra mim. Hoje Deus voltou a escrever. Vem cá, sai do teu lugar, pega na minha mão. Vem cá. Hoje Deus, eu nunca te vi na minha vida. Pega na minha mão. A senhora é o que dele? Então vem junto, irmã. Hoje Deus voltou a escrever. Eu vou repetir. Hoje Deus voltou a escrever. Dá a mão na tua esposa aí. Minha irmã, hoje Deus voltou a escrever. Eu não sei o que. Hoje Deus voltou a escrever. Tudo novo, uma nova página, em branco. Bem-vindo ao novo de Deus. Hoje Deus voltou. Meu Deus, voltou a escrever, varão. Ministra sobre ele aí, Wallace. Alguém está sentindo a presença de Deus aqui, irmão? Vamos orar? Estenda suas mãos para cá, igreja.
Vem cá, Samuel. Comece a declarar palavras de vida, palavras de cura. Você que está em casa, essa palavra foi para você. Você sabe quanto Deus falou com você. Pastor, eu estou aqui assistindo essa live, eu quero viver um novo começo. Escreva no nosso chat agora: eu quero um novo começo. A nossa equipe online vai entrar em contato com você, e a partir de hoje você vai viver a melhor estação de Deus na tua vida. Escreva agora: eu quero um novo começo, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Comece a liberar palavras de bênção, vai. Erga sua voz mais alto, vamos. Comece a liberar palavras de vida. Comece a liberar palavras de destino. Nós começamos essa oração dizendo que Satanás perdeu mais uma vez. Nós declaramos para o céu ouvir, para a terra ouvir, para o inferno ouvir, que existem novas cartas aqui, escritas, cheias do Espírito Santo, aonde Satanás não tem mais domínio, aonde Satanás não tem mais acusação. Nós declaramos que a partir de hoje a vida de vocês nunca mais será a mesma. Nós declaramos agora todo escrito de morte rasgado. Nós declaramos agora escrito de vida. Nós declaramos prosperidade do céu. Nós declaramos famílias unidas. Nós declaramos agora que toda maldição familiar cai por terra. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós declaramos que a vida deles não existe mais nenhuma acusação de Satanás, que a partir de hoje eles entram numa nova temporada. Se tem alguém comigo aqui, levanta a mão e dê glória a Deus. Aleluia! Deus é muito bom. Deus é muito bom. Olha para mim aqui. Vocês estão aqui, olha para mim. Se prepare para entrar na melhor estação e na melhor temporada da vida de vocês. Vocês não estão mais sozinhos. Vocês não estão mais abandonados. Não existe acusação de ninguém contra vocês. A partir de hoje, nós assumimos como igreja Novos Começos Macaé um compromisso com vocês. Que compromisso é esse? Nós vamos andar de braço dado. Vocês não vão caminhar mais sozinhos, não. Vocês têm uma família para andar. A palavra de Deus diz que lá no céu agora está tendo festa por causa da sua decisão. E se lá está tendo festa, nós aqui da Novos Começos Macaé vamos fazer a maior festa para vocês, irmãos. Você não tem noção da alegria do nosso coração. Então eu vou contar de 1 até 3. E no 3, eu queria que você olhasse para trás e você vai conhecer a sua nova família. Amém? No 3, eu vou contar de 1 até 3. Vocês olhem para trás e vocês receberão um abraço da nossa igreja. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos à melhor e maior estação da vida de vocês. Aqui, nos acompanha aqui, ó. Nós queremos pegar o nome de vocês. Acompanha nossos irmãos aqui. Todos vocês, acompanhem aqui. Pode vir aqui. Continue aplaudindo Novos Começos Macaé. Vão viver o melhor domingo da vida de vocês. Churrasquinho ali fora. E às 18 horas nós estamos aqui novamente. Deus vos abençoe. Que bom que você ficou conosco até agora. Sim. Meu nome é Lucas Najib, sou o pastor dessa igreja linda. E eu sou a pastora Paulinha e nós nos alegramos em saber que você fez parte desse culto junto com a gente. A gente declara e abençoa a sua semana para que você viva todas as promessas do Senhor. Aqui embaixo vai estar um número para você entrar em contato e a nossa equipe online também está disposta aqui em servir você. Venha fazer parte desse novo tempo conosco e Deus abençoe.